Olá, irmãos, tudo bem? Estamos aqui para dar continuidade ao estudo da Escola Dominical. A gente está tratando do tema Parábolas do Ministério de Jesus. E dentro desse tema, estamos falando sobre o seguinte subtema: Filhos do Reino, que se referem a parábolas ditas por Jesus no final do seu ministério. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu vou pedir que você pare um pouquinho e dê like nesse vídeo. Se puder, depois de assisti-lo, compartilhe com seus amigos e conhecidos. Assim, você ajuda a tornar o conteúdo da comunidade evangélica Jesus Vive mais relevante e mais visível dentro da plataforma YouTube. Bom, nessa aula vamos ver mais uma das parábolas encontradas no Evangelho de Lucas. Lucas, como estamos vendo, é um livro rico em material parabólico. Ao todo ele tem 35 parábolas, sendo que 19 delas só aparecem ali, no livro de Lucas, nesse livro que a gente está estudando. Geralmente os temas dessas parábolas versam sobre amor, graça, perdão, concessão, misericórdia. E Lucas vai pensando na narrativa de Jesus os incidentes e discursos que mostram Jesus como um grande amigo, principalmente em relação aos pecadores. Mesmo aqueles que parecem ser os mais inatingíveis, aqueles que na nossa justiça humana parecem que não tem mais jeito. Lucas também apresenta Jesus como um amigo íntimo, como aquele que cura todas as enfermidades da alma. Talvez pelo próprio Lucas ser médico, ele mostra Jesus também como um médico, que tem a alegria de receber mais doentes para que possa exercer sua misericórdia para com eles. Com esse preâmbulo sobre Lucas e as parábolas que estão descritas nesse livro, vamos então hoje ver juntos os ensinamentos contidos nessa, que é uma das mais conhecidas e que se encontra no capítulo 15 do livro de Lucas. Notem aqui que eu falei sobre uma parábola, apesar de conhecermos as três tanto juntas quanto separadas. Aqui Jesus usa uma narrativa com três figuras: a ovelha, a dracma e o filho perdido, ou, como chamamos comumente, o filho pródigo. Essas três histórias, na verdade, formam uma única parábola com três metáforas. É como se fosse uma trilogia que tem um objetivo único: mostrar a misericórdia e o amor de Deus para públicos distintos, com interesses distintos e intenções distintas. Vocês vão poder observar que não se trata de repetição, apesar das três figuras declararem a mesma verdade central, a misericórdia e o amor de Jesus com os perdidos. Só que cada uma das narrativas revela um estágio, uma parte diferente, um aspecto diferente dessa verdade. Elas podem muito bem ser analisadas em separado, mas Lucas as agrupou aqui com um propósito e dentro de um contexto específico. Então, vamos ler juntos, rapidamente, o texto que está em Lucas 15. Apesar de ser extenso, gente, não dá para cortar, porque cada versículo é indispensável para a gente contextualizar o todo da narrativa e também para observar alguns detalhes. Eu aqui vou utilizar a Bíblia de Jerusalém para a leitura, tá? Então assim diz a palavra: todos os publicanos e pecadores estavam se aproximando para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe pecadores e come com eles. Contou-lhes então esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perde uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a coloca sobre os ombros e de volta para casa convoca amigos e vizinhos dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que do mesmo modo haverá mais alegria no céu por um só pecador que se arrependa do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas e as vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que, do mesmo modo, há alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai,
dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa e gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para os campos cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe as dava. E caindo em si disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, procurar o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Partiu então e foi ao encontro do seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai viu-o, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse ao pai: pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: ide depressa, trazei a melhor túnica e revesti-o com ela. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o. Comamos e festejamos, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, jamais transgredi um só dos teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, veio esse teu filho que devorou teus bens com prostitutas e para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é em que ocasião essa parábola foi contada. Onde Jesus estava, com quem ele estava e quais foram os acontecimentos que o levaram a fazer essa narrativa. Jesus, como narra Lucas no capítulo 9, estava indo para Jerusalém, pois sabia que seu tempo estava se findando. Nessa caminhada para Jerusalém, Lucas fala que ele passava por todos os lugares, aldeias, povoados, ajuntamentos, ensinando, curando, estabelecendo misericórdia. E Lucas relata com quem Jesus se relacionava no caminho. Com publicanos, cobradores de impostos, com pessoas marginalizadas, pessoas de outros povos, estrangeiros, enfim, com pecadores que se aproximavam dele. Nesse tempo já havia um mal-estar a respeito de Jesus entre os fariseus. E os versículos 1 e 2 vão confirmar essas informações para a gente. Vemos aqui que os publicanos e pecadores no versículo 1 estavam se aproximando para ouvir Jesus e que os fariseus e escribas começam a murmurar por causa disso. Isso vai acontecer cada vez mais à medida que Jesus vai chegando ao fim do seu ministério público. Esse é o ponto sobre o qual Jesus vai construir essa narrativa em forma de parábola. É a chave da interpretação de todo o capítulo. Ou seja, essa parábola tem o objetivo de mostrar a misericórdia de Deus, mas também é uma resposta às críticas dos fariseus e dos doutores da lei, que criticavam Jesus por acolher gente que, na opinião deles, tinha má fama, eram pecadores, indignos. E a indignação do próprio Jesus com os fariseus deu aos rejeitados da sociedade mais coragem para se aproximarem. Se estivessem sendo sinceros ao segui-lo, Jesus se identificava livremente com eles. Isso acontecia porque os que eram tidos como pecadores passavam a ter consciência do seu pecado e de que precisavam ser salvos, diferentemente dos escribas e doutores. Antes de falarmos das 3 figuras perdidas da parábola, em separado, vamos enfocá-las em conjunto,
para entender que se trata de um só ensinamento, mostrado com metáforas diferentes. Jesus destaca cada uma das narrativas, a preocupação por algo que está perdido e a alegria sentida ao recuperá-lo. A ovelha, a moeda e o filho estavam perdidos, e todos eram dignos de serem salvos. Perder uma ovelha era algo sério. Mais sério ainda era perder dinheiro, naquela cultura, mais do que o animal, né? E pior do que tudo, perder um filho. Observem que as ilustrações se seguem como degraus numa escada em que o nível seguinte é mais alto que o outro. Uma ovelha é valiosa, o dinheiro é ainda mais valioso, mas o filho é o mais valioso de todos porque não tem preço. Spurgeon, Habershon e outros escritores, eles afirmam que nessa parábola Jesus mostra 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, atuando conectados umas às outras na recuperação dos perdidos. Na primeira figura, na primeira parte da parábola, temos Cristo como o bom pastor, que entrega a vida para salvar as ovelhas perdidas. Na segunda figura, a mulher varre a casa em busca da moeda perdida. E essa é uma ilustração do Espírito Santo, porque a mulher precisa da luz, da lamparina para procurar. Na terceira figura, a sugestão é que Deus se faz representar pelo Pai, que anseia por encontrar o filho perdido e deixa inclusive sua posição de autoridade para ir ao encontro dele, ao avistá-lo ao longe, como está no texto. Vamos falar primeiro sobre o pastor e a ovelha perdida. Até há uma outra parábola em Mateus 18. Apesar de serem muito parecidas, em Mateus Jesus tinha um outro objetivo, que era mostrar que Deus se preocupa com todos, inclusive com os mais pequeninos na nossa concepção humana. Nessa, o objetivo de Jesus é mostrar a misericórdia de um pastor que faz o impensável. Qual que é o pastor que deixa 99 ovelhas sozinhas, expostas ao perigo no deserto e sai em busca de uma ovelha só? Não dá, gente, isso é loucura. Nenhum pastor em sã consciência faria isso. É melhor garantir as 99 intactas. Então essa compaixão que faz aquilo que o mundo considera loucura, demonstrada pelo amor na busca e recuperação dos rejeitados, é uma repreensão de Jesus à murmuração dos fariseus, presos à excessiva religiosidade judaica oficial. Então vamos ver essa parábola da ovelha perdida ponto a ponto aqui. Talvez para nós, em nossa cultura, falar sobre ovelhas e pastor não represente muita coisa, mas pode ter certeza de que aqueles que ouviam Jesus usar essa figura de linguagem estavam bem familiarizados, inclusive com essa função sendo exercida por homens reverenciados naquela cultura. Moisés e Davi, por exemplo, foram profissionalmente pastores e também líderes do rebanho de Deus. E havia ainda as muitas referências proféticas, utilizando a mesma figura de linguagem. Essa narrativa tem 3 personagens de destaque, que o pastor, a ovelha e as 99 que ficam para trás. Sobre a ovelha, esse é um animal muito dócil, fácil de ser manuseado, indefeso. Como ele não tem chifres, nem presas, nem garras, não consegue se defender. Precisa do pastor para protegê-la, para comer, para beber, enfim, não faz nada totalmente sozinha. Se ela se perde, é difícil que encontre sozinha o caminho para casa. Ela até percebe que está longe do rebanho, do pastor, mas não consegue voltar. É provável até que ela vá andando cada vez para mais longe e se expondo a mais perigos. Nessa metáfora, a ovelha representa os pecadores. As ovelhas perdidas em questão são pessoas que não têm muita consciência do pecado. Até sabem que estão perdidas. Elas sentem que falta algo, mas não sabem bem o que é. São pessoas que andam sem rumo, afastadas de Deus. A outra figura é o pastor. O pastor aqui, ele tem função primordial de cuidar dos seus animais nos mínimos detalhes. Ele acompanha o dia a dia deles, garantindo saúde, segurança, o bem-estar de cada um. Ele é completamente conectado e focado nesses animais, tentando antecipar qualquer sinal de estresse. Nessa metáfora, ele representa Jesus Cristo. Jesus Cristo é o bom pastor, que procura as ovelhas a ponto de morrer por elas. Está em João 10. É um pastor que chega às últimas consequências para salvar o que estavam perdidos para o pecado e que quer salvar todo mundo. Para ele não tem perdido, não tem sem valor. E as 99 deixadas para trás?
Quando Jesus utiliza essa figura, de quem ele estaria falando? Provavelmente não seria dos fariseus, pois ele as chama de justas e diz que elas não necessitavam de arrependimento. Alguns comentaristas consideram que essas 99 são os anjos que Jesus deixou quando veio ao mundo e que continuam servindo a Deus, porque os anjos não têm necessidade de arrependimento e nem é para eles a obra de redenção. Os homens é que são as ovelhas perdidas e que necessitam da encarnação e morte do pastor para poder serem salvos. E de uma maneira agora muito rápida, Jesus passa para a segunda figura, ou sobe o segundo degrau. O primeiro detalhe que chama atenção nessa parte da dracma perdida é que ele utiliza a figura de uma mulher. Havia muitas mulheres que acompanhavam o ministério de Jesus e a narrativa de procurar ovelhas perdidas provavelmente não tocaria o coração delas, porque não era algo que fazia parte da rotina. Jesus se preocupa que a mensagem também atinja as mulheres. Em segundo lugar, notamos que para procurar, a mulher precisou acender a candeia, ou a lamparina, ou a lâmpada. Essa provavelmente era uma mulher humilde. A gente pode inferir isso porque as pessoas de classe mais alta nesse período histórico do povo judeu viviam em casas mais amplas, com janelas, mais amplas, portas, onde inclusive os pedintes se chegavam para solicitar comida, dinheiro, como o Ronaldo explicou em aulas passadas. Podemos pensar que a lamparina tenha sido utilizada porque ela estava procurando a moeda à noite. Mas isso não faria sentido, porque logo depois de achar a dracma, ela saía imediatamente para falar com os vizinhos e amigos. Então ela realmente precisava de luz, mesmo durante o dia. Aqui, o que se pode depreender, o ensinamento, é que como a mulher acendeu a candeia para procurar a moeda, a igreja, representada aqui pela mulher, precisa da luz, da candeia do Espírito Santo para buscar o perdido. O item perdido aqui é interessante, é uma moeda, é uma dracma. A dracma é uma moeda de prata utilizada na Grécia não somente nos tempos antigos, mas ela persistiu até 2002, quando o euro passou a ser a moeda oficial do país. Ela não tem grande valor, não. Correspondia a mais ou menos um dia ou meio dia de salário de jornaleiro, o que na época não era muito. Hoje também não vale muito, equivale a cerca de 16 dólares, centavos de dólares ou 84 centavos de reais. Então, para essa mulher estar procurando tão intensamente a moeda, ela deveria ser de origem humilde. E aí qualquer valor faria falta. Mas talvez não, talvez tenha uma outra explicação bem interessante. As mulheres daquela época costumavam usar uma tiara chamada semedi, acima da sobrancelha. Essa tiara era feita de várias moedinhas penduradas. E elas em si mesmas não significavam muito, mas geralmente significavam que aquela mulher tinha sido pedida em noivado ou casamento. Então o valor não era econômico, era afetivo. Talvez por isso que a mulher tenha procurado a moeda com tanto zelo, revirando a casa inteira. Outro fato importante é que a moeda estava perdida em casa. Diferente da ovelha, ela não saiu desatenta caminhando. E também não ficou perdida porque quis, porque é um objeto inanimado, mas sim pela falta de cuidado ou desatenção da sua dona. A metáfora mostra pra gente que alguém pode estar perdido bem debaixo do nosso nariz, talvez morando na nossa casa, na mesma casa, ou frequentando a nossa igreja, e continuam perdidas porque estamos indiferentes, desatentos e até mesmo pior, Talvez a gente esteja considerando que o valor dessa alma é tão pequeno que não vale a pena gastar nosso tempo e a nossa energia varrendo a casa, procurando e tendo diligência na oração, no tratamento com amor ou para dar testemunho. E depois disso, Jesus já emenda na parte final da parábola. Podemos ver isso porque Lucas diz que Jesus continua ou Jesus prossegue. E agora ele sobe mais um degrau. Aqui, apesar da narrativa ser um pouco diferente, porque não começa com uma pergunta, Jesus entra mais em detalhes. Essa terceira parte da parábola não é uma descontinuidade, ela mantém relação íntima com as duas primeiras partes. Essa é a metáfora que realmente representa a resposta aos fariseus que o interrogavam, lá no segundo versículo.
Jesus veio num crescendo. Ele primeiro falou com os homens que o ouviam, depois com as mulheres. Mas agora, apesar dessa narrativa ser muito rica e servir para todo mundo, ele fala diretamente com seus críticos. Então vamos ver a parábola mais detalhadamente. Aqui nós temos 3 figuras principais: o filho mais novo, o mais velho e o pai. Na tradução que eu estou usando, esse filho mais novo ele é chamado de filho perdido, o que faz mais sentido em relação à interpretação do texto. Mas muitas traduções bíblicas e comumente costumam usar o título de filho pródigo nesse texto. E essa passagem bíblica é amplamente conhecida por esse título. E talvez porque pródigo significa, nesse caso, desperdiçador, gastador, esbanjador. Mas essa é apenas uma das características do filho mais novo mostrada pelo texto. E, diferentemente da ovelha e da dracma, esse filho tem consciência total dos seus atos. Por vontade própria, ele se afasta, ele rejeita o amor do pai, desperdiça os talentos que foram dados a ele. E tudo isso para satisfazer os próprios desejos, para viver satisfazendo a si mesmo, a carne dele. O texto nos diz que ele é o filho mais moço. E ele chega ao pai certo dia e reivindica sua parte nos bens da família. Esse rapaz sabia que esses bens pertenciam a ele por direito legal. Como está ali em Deuteronômio 21:17, a gente pode ver bem isso, essa lei. Mas notem que ele não faz propriamente um pedido. Ele fala: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Pois o verbo usado, dar, está no modo imperativo e denota uma injunção, uma imposição, mesmo que esse pedido tenha sido feito da maneira mais gentil possível. Esse fato é especialmente interessante porque uma pessoa até poderia conceder em vida uma parte da herança aos filhos ou a um dos filhos, mas geralmente não é o que acontecia e nem é o que acontece hoje. Geralmente o bem só é transferido para o herdeiro depois que a pessoa morre. Então essa doação do pai em vida, sem fazer nenhuma objeção, é algo surpreendente. Então, pedindo os seus bens, a gente vê que o filho se despede do pai e vai para uma região longínqua, onde dissipa todos os seus bens, quer dizer, gasta tudo. Ele vai para bem longe do pai e de todos aqueles que possam ter algum conhecimento sobre quem é ele, quem é sua família. Ele queria mesmo aproveitar a vida, distante dos olhos do pai. Só que logo ele se vê às voltas com um problemão, as consequências do seu ato. Com a perda do dinheiro, os amigos foram embora e a chegada da fome, a ponto dele querer consumir comida de porcos, ele se lembra do amor do pai, de como o pai é bondoso e decide voltar para casa. Dessa vez ele não pensa nem mais em exigir, ele não pensa mais em usar um verbo no imperativo como quando ele saiu de casa. Agora ele quer aceitar de boa vontade qualquer coisa, qualquer posição que o pai lhe der, porque ele sabe que o que quer que aconteça vai ser melhor do que o que ele está passando. A figura do filho mais novo representa alguém que deliberadamente se afasta de Deus, mas não se considera um pecador. Ele tem a ilusão de que pode se cuidar sozinho, de que é um ser independente, que não precisa de nada nem de ninguém. E sai sem olhar para trás, certo de que ele se basta, que pode fazer qualquer coisa sem pensar muito nas consequências. E aí, um dia se vê sozinho, passando necessidades numa terra longínqua, como a gente falou, mas uma terra longínqua que ele mesmo procurou. Santo Agostinho traduz essa expressão de terra longínqua, região longínqua, como o esquecimento de Deus. Tudo que o jovem queria fazer era encher o seu estômago e viver para satisfazer os seus desejos bem longe do pai. Então ele desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Só que ele se vê ali, sem amigos, sem comida, e agora? Agora ele já está quebrantado, ele pensa em voltar e pedir ao pai que deixe ao menos seu empregado. Tem uma tradução que ele pensa em ser o jornaleiro do pai, que era um empregado que ganhava por jornada, por dia, e recebia um dos melhores salários. Agora ele não exige mais nada, ele só quer poder ficar junto do pai. A outra figura que a gente vê é o pai. E é um pai que não faz objeções à reivindicação do filho, simplesmente atende. Ele não precisava, nem era obrigado a fazer nisso.
Como chefe da família, gozava de uma autoridade total sobre os seus filhos. E naquela cultura, naquela época, isso era especialmente verdadeiro. Se ele resolvesse dizer que não, era não. Jesus só volta a falar dele, desse pai, quando o jovem retorna. Em primeiro lugar, Jesus diz que ele enxerga o filho enquanto ele vinha de longe, o que pressupõe que ele não somente estava esperando, como estava atento à volta do filho. Ele não tinha esquecido daquele filho um dia sequer. Ele contava que ele fosse voltar. O segundo ponto é que ele corre até o filho. Mesmo sendo idoso e outra coisa, pela autoridade que esse pai representava, o filho é que teria que vir até ele. Mas esse pai vai ao encontro do filho, se coloca acessível ao rapaz. Em terceiro lugar, esse pai beija o filho. E ele beija o filho para mostrar que o seu amor não tinha acabado. E não deixa nem o moço terminar o discurso ensaiado, aquele que não era digno, que queria ser tratado como um trabalhador comum. Ele simplesmente corta o rapaz. A memória daquele acontecimento não existia mais na mente do pai. Isso quer dizer que o perdão já tinha sido dado antes que o filho se arrependesse e voltado para casa. Aí o pai dá a ele alguns objetos simbólicos que eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Em primeiro lugar, ele pede para os servos trazerem a melhor roupa ou túnica e vestirem um rapaz com ela. As roupas diziam muito sobre quem utilizava na época de Jesus. A túnica indicava a classe social e o status da pessoa. Quando o pai dá ao filho a melhor túnica, ele estava restabelecendo a posição oficial e os direitos daquele filho, restituindo a ele a posição privilegiada que ele tinha perdido e colocando-o novamente no topo da pirâmide social da sociedade daquele tempo. Em seguida, o pai pede para que seja posto um anel no dedo do filho. O anel representa autoridade, porque o anel tem os símbolos, o brasão de família, uma assinatura oficial que reis, nobres, pessoas de alta posição utilizavam para selar os documentos importantes. O anel era uma declaração concreta de perdão e confiança daquele pai. Dando o anel, o pai estava mostrando a todos que o filho era novamente gerente dos seus bens e tinha autoridade para administrar suas propriedades. E por fim, o pai pede para que seja dado ao filho as sandálias. As sandálias tinham um significado de liberdade, porque somente as pessoas da família usavam sandálias. Os escravos, os mais pobres, andavam descalços. Então o pai tira o filho da condição de escravidão e devolve a liberdade para ele. Interessante que quando o rapaz se afastou, ele pensava que ali ele estava exercendo a sua liberdade, o seu livre-arbítrio. E ele logo ficou preso pela angústia, pela solidão, pela miséria. Com o pai é que ele tinha a verdadeira liberdade. Nessa figura de pai, Jesus mostra a figura de Deus, retratado aqui como um pai amoroso, que nos ama, nos dá liberdade, proteção, dignidade e autoridade. É como Paulo fala em Gálatas 5, verso 1. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis firme, portanto, e não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão. E por fim, o irmão mais velho. Em contraste com o irmão mais novo, aquele irmão não tinha abandonado a casa, não tinha abandonado o pai, trabalhava nos campos, isso é, cumpria com as suas responsabilidades, seguia as regras estabelecidas. Mas mesmo assim havia alguma coisa estranha. Quando soube que o irmão tinha voltado, em vez de se alegrar, ele ficou amargo, ficou cheio de inveja. Na verdade, mesmo estando fisicamente presente na casa, junto do pai, espiritualmente ele estava ausente, estava distante. Ele cumpria as regras porque era uma obrigação, não por estar verdadeiramente integrado ao amor e às bênçãos daquele lar. Isso fica claro quando ele diz que o pai nunca deu um cabrito para ele se alegrar com os amigos. Então ele não consegue sentir alegria pela volta do irmão, só inveja, raiva, desprezo. Por causa da ausência espiritual, ele não consegue entender. Na cabeça dele, esse caçula estava usurpando os bens que ele considerava serem sua herança. Ele pensava, olha, ele já gastou o dele, vem aqui querendo pegar o meu também. E meu pai ainda dá, toda essa moral para ele. E aí ele se recusa a entrar na casa, o que também é interessante, porque no início dessa parábola, nós vemos um filho saindo de casa.
E agora no final a gente tem um outro filho se recusando a entrar na casa. E essa recusa é uma rejeição ao amor do pai. Ele não entende esse amor. Ele não quer esse tipo de amor. E mesmo assim, o pai vai ao encontro dele, tenta integrá-lo ao amor do lar, tenta fazê-lo ver que tudo que havia na casa sempre foi dele e tenta fazê-lo receber o caçula como um irmão. Mas a parábola acaba sem revelar se o pai conseguiu convencer o filho mais velho a fazer parte daquela família. E não tem dúvida alguma de que Jesus tinha a intenção de que os fariseus se enxergassem nesse papel do irmão mais velho. Ele queria fazer uma advertência sobre esse comportamento que, assim como fez com que o filho mais velho recusasse a entrar na casa e se afastasse do amor do pai, os levava também para longe de Deus, para longe da salvação, para a cegueira de não enxergar Cristo como Messias e para fora da família. Jesus queria fazê-los entender que não adiantava cumprir todas as regras da casa, que era a lei, né? Mas não ter amor. Mas assim como aquela parábola terminou sem sabermos se o filho entrou ou não entrou na casa, a nossa história também não terminou. Logo depois, Jesus foi para Jerusalém, onde foi crucificado. Os religiosos judeus perseguiram quem o seguia durante bastante tempo e até hoje não se aceita Jesus como Messias na religião judaica. E para finalizar essa nossa pequena análise sobre a parábola de Lucas 15, queria falar sobre algo recorrente, tanto na parte da ovelha perdida, quanto da dracma, quanto do filho, que é a alegria demonstrada quando o perdido é resgatado. O pastor e a mulher convocaram amigos e vizinhos para ouvir a boa notícia e se alegrar junto com eles. O pai pede para que os servos preparem um bezerro cevado, fazem uma festa com música, com danças. E é claro que Jesus fala também para a gente com essa parábola, com essas figuras. Então que a gente, como Jesus, seja mais identificado com os doentes, com aqueles que precisam de Deus, mesmo que eles se afastem, que eles fujam, que eles se percam, que nós possamos ir, com a lamparina em busca dele. Que a gente, como a mulher da dracma, seja atenta ao Espírito Santo, que vai mostrar para nós aqueles que estão se perdendo, às vezes, debaixo do nosso nariz. E que a gente, às vezes, até empurra um pouco mais para longe, com a nossa indiferença, com palavras de desprezo. E, por fim, que a gente, como irmãos mais velhos, nos alegremos com o Pai por aceitar e resgatar os nossos irmãos mais novos. Em vez de despejar regras e proibições em cima deles, que a gente ajude a cuidar daqueles que estavam perdidos e foram encontrados. Não vamos ficar de fora, não. Vamos comer esse bezerro cevado, cantar e dançar na festa que o Senhor prepara para receber os seus filhos. Um grande abraço, fiquem na paz.